Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Pessoal, eu sou a Mercury, espero que vocês estejam todos muito bem. Nós hoje vamos fazer uma coisa ligeiramente diferente. Geralmente aqui no canal nós fazemos gameplays, coisas relacionadas com videojogos, mas hoje nós vamos estar a fazer um react. Eu achei pertinente trazer este vídeo aqui, e é um vídeo que vocês provavelmente já viram se clicaram neste vídeo, que é o vídeo do Ant, intitulado A Verdade sobre o YouTube Português. Achei por bem trazer aqui a minha opinião, os meus 50 cêntimos vá, e quero deixar já claro que eu não sou a dona da razão, nem quero ser a dona da razão. Isto é apenas a minha opinião como uma pessoa que iniciou no YouTube há cerca de um ano, ainda não fez um ano. Quero dar-vos um pouco da minha visão e o que é que eu acho no geral como criadora e também como uma pessoa que cresceu a ver YouTube. Espero que as coisas que eu adiciono aqui neste vídeo, que são a minha opinião, ajude também a trazer aqui um pouco mais de informação ao debate ou crie outras vertentes deste debate que o vídeo do Ant originou. Se comentarem aqui neste vídeo com as vossas opiniões, lembrem-se de ser civilizados. Uma coisa que eu prezo muito aqui no meu canal é o respeito tanto comigo como com as pessoas que estão aqui a ver-me. Portanto, mantenham esse civismo, está bom? Bora lá então. O YouTube português está a morrer? Ou será que o conteúdo que está a ser partilhado e consumido hoje em Portugal é que perdeu a qualidade? É um facto. O conteúdo produzido e consumido no online atualmente está a sofrer cada vez mais grandes alterações. Vídeos que antigamente eram os mais vistos, hoje perderam a relevância. Vamos bater a meta de 30 mil likes, de 80 mil likes, 100 mil likes, 150 fucking mil likes! Com a introdução do conteúdo de curta duração, hoje vemos toda a gente a lutar pela atenção das pessoas a quem for parar o vídeo no feed de plataformas como o TikTok e o Instagram. Começamos aqui já com uma comparação daquilo que acontecia antigamente e aquilo que é agora. A verdade é que antigamente nós tínhamos o YouTube e ponto. Tínhamos outras plataformas menores. Se chegou a surgir o Vine, que pode ser comparado com o TikTok, na maneira em que os conteúdos eram rápidos, mas se vocês repararem, todas as coisas que viralizavam no Vine ou ganhavam uma certa tração, acabavam por ir para o YouTube. E os criadores que começavam no Vine e nas outras plataformas também acabavam por ir ao YouTube. Porque era aí que eles conseguiam desenvolver o seu conteúdo, mostrar quem eles eram realmente. No YouTube as pessoas iam para lá sabendo que os conteúdos iam ser mais longos, que sabiam que iam ter um pouco mais de substância para ver ali sobre aqueles criadores que eles até acharam piada nas outras plataformas, e os criadores gostavam disso e aproveitavam-se disso e bem para conectar-se com o público. Eu sinto que com as plataformas de conteúdo rápido que nós não temos tanto tempo para nos relacionarmos com o criador. O que eu quero dizer aqui é que antigamente nós tínhamos uma conexão muito mais verdadeira com as pessoas, percebem? O que prezava e o que fazia com que um criador fosse conhecido era o facto dele aparecer mais vezes, de ele mostrar mais a sua personalidade e ser mais orgânico. Queria só dar essa à parte porque aqui nesta diferença entre os criadores de conteúdo de antigamente e os criadores de conteúdo de agora. Ainda existem estes de antigamente, só que o conteúdo rápido, lá está, não nos permite ganhar esta conexão com as pessoas. E eu acho que isso vai contra aquilo que deve ser uma rede social, mas isto é a minha opinião. Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme. Já lá vão os tempos do Venom e os aventureiros, com o Feromona, Jarvas e Dr. Master, o grupo da WTF, o Craft Lusitano e, claro, o maior projeto do YouTube português, a Casa dos Youtubers. A Casa dos Youtubers. Bem, eu não sei o que é que ocorreu com vocês, mas na altura eu via muito YouTube. Eu via muito o grupo da WTF, eu via muito Miguel Luz, via muito o Geekizote, via Nerb, via Pepperan, via essa gente toda, gostava bastante deles. Eram conteúdos extremamente orgânicos. E eu também via muito Dark Frame e via muito do Ant também. Depois, quando surgiu a Casa dos Youtubers, eu era muito novinha, mas mesmo assim eu comecei a afastar-me do YouTube. Eu não estou a descredibilizar este projeto, que foi um projeto mesmo muito grande, e por ser muito grande eu sei que também precisava de uma maneira de se ter sustento. Eu acho que foi nessa altura que eu percebi a forma como as coisas eram ditas ou eram feitas para manipular as audiências. Por muito nova que eu fosse, eu comecei a sentir que isso me separava, que isso me afastava daquele YouTube que eu conheci. Eu acho que foi a partir do momento em que eu percebi que eu estava a fazer parte ali de uma meta que os youtubers tinham que alcançar para as coisas correrem bem, foi isso que me fez recuar. Mas isso é a minha maneira de ver as coisas, foi a maneira como eu senti as coisas. Para mim, o declínio de ver o YouTube, de fazer parte do YouTube, surgiu com o surgimento de projetos como este. Tanto que agora o tipo de conteúdo que eu menos gosto são coisas feitas como aquilo que o MrBeast faz, por exemplo. São coisas que têm que ser manipuladas para realmente resultarem e faz parte do processo. Eu não estou a dizer que seja uma coisa má. Para mim não faz sentido
continuar a ver esse tipo de coisas porque simplesmente não consigo gostar, estão a perceber? Então eu acho que foi isso que aconteceu comigo na casa dos youtubers. Eu comecei a ver que eram metas e não simplesmente coisas feitas por gosto, e eu acho que as coisas feitas por gosto têm também as suas metas, mas não eram expostas da maneira como eram expostas na casa dos youtubers ou neste tipo de projetos. Mas com isto eu não quero de maneira nenhuma tirar o valor que este projeto teve, que eu sei que foi extremamente importante para o YouTube português. É a casa dos youtubers. Até ficas a bater mal. Porquê, meu? É a casa dos youtubers. Os maiores de Portugal. Muitos dizem que esses tempos foram os de ouro. E honestamente, não o julgo. Eu percebo de onde vem essa ideia. Boas, pessoal, daqui fala o O conteúdo tinha um amadorismo que acabava por ser exatamente aquilo que lhe dava charme. Eu concordo com isto. Eu acho que a parte de ser orgânico, o amadorismo ao que o Ant se refere, é o que fazia as coisas bonitas. E ainda faz. Eu ainda gosto deste tipo de conteúdo. E é a partir do momento em que se sente que o orgânico passa a ser exagerado, ou seja, reações exageradas, feitas de propósito, etc., que as coisas começam a parecer demasiado artificiais. Mas é isso, eu acho que o orgânico, o amador, era muito importante e era muito bom de se ver. Não existia aquela opção constante por números, estatísticas, polémicas, engagement ou relevância. As pessoas simplesmente pegavam numa câmara e criavam porque gostavam. E isso via-se. Olá a todos, pessoal, daqui quem fala é o Dark. Como é que é, pessoal? Ora boas, rapaziada e raparigada. Os vídeos eram mais descontraídos, as colaborações pareciam mais genuínas e havia uma sensação de comunidade muito maior do que existe hoje. Claro que Eu acho que essa sensação de comunidade eu ainda a sinto. Quando eu iniciei aqui no YouTube, eu pensei que não ia sentir isso. Que eu ia demorar muito a fazer conexões com as pessoas, a integrar-me no pessoal que fazia YouTube. Mas a verdade é que isso começou a acontecer na primeira semana. Na primeira semana, e também ao recorrer a outras redes sociais, como o TikTok, como o Instagram, que é quase fundamental. Eu não digo que seja totalmente fundamental, mas para mim foi, e eu acho que seja uma parte muito importante de conseguir trazer pessoas para o YouTube. É o Instagram, o TikTok, as outras plataformas, não digo tanto o Twitter, que eu não gosto muito do Twitter, mas eu acho que são plataformas muito importantes e foi lá que eu comecei a conhecer pessoas que estão aqui no YouTube também. E eu sinto que existe sim uma comunidade. Lá pelas outras pessoas não o verem, não quer dizer que não existe, estão a perceber? E eu acho que a existência dessa comunidade até é o que faz possível as pessoas continuarem aqui no YouTube neste momento. que existiam conflitos e polémicas aqui e ali, porque a internet nunca foi completamente inocente, As pessoas davam os PC ficados e eu vazava. mas não era isso que dominava o espaço online. Olá, muito boa tarde, eu sou o Sparking e estamos em Breaking News! Hoje parece exatamente o contrário. Atualmente, uma enorme parte do conteúdo mais consumido gira à volta de discussões, indiretas, escândalos, humilhação pública, ataques, reações a polémicas, rivalidades e pessoas constantemente a falar da vida umas das outras. Bem, isto é verdade e totalmente indiscutível. Nós estamos numa fase extremamente tóxica a nível global, ok? E eu sinto que as redes sociais são o reflexo disso, porque nós estamos todos lá. Toda a gente, ou a maioria das pessoas está lá. E acresce o facto de tu não teres que mostrar a cara e não teres que estar frente a frente com outra pessoa para dizer as coisas que tu queres, para ser maldoso se tu quiseres. Eu acho que estamos num ponto da humanidade que toda a gente guarda rancor, toda a gente guarda mágoa, toda a gente guarda sentimentos maus e raiva do dia-a-dia, de coisas que acontecem, e depois acabam por levar para as redes sociais todas essas más energias. E por isso é que à comum pessoa que vê este tipo de conteúdo faz sentido ver coisas que se relacionam com esses sentimentos que elas têm, percebem? A minha opinião sobre isto é que é uma fase. Eu acho que tudo à nossa volta, inclusivamente a humanidade, é cíclica. Nós no momento estamos num ponto bastante bom, toda a gente está bem, toda a gente se compreende, há muita mais compaixão, as coisas más nunca vão embora totalmente, mas as coisas boas prevalecem e no momento seguinte tudo começa a correr mal novamente. Começam movimentos de ódio, movimentos
movimentos de racismo, movimentos de xenofobia, movimentos de preconceito uns com os outros, começam a sobrepor-se às coisas boas que nós temos enquanto humanos e enquanto comunidade que somos neste mundo. E o que acontece é que os criadores de conteúdo, quando perceberam que têm que se manter à tona, na superfície, para sobreviver enquanto trabalhadores desta área, andam atrás daquilo que a pessoa quer ver. Isto é óbvio, isto é o simples, o mais direto que existe agora nas redes sociais. E infelizmente o que as pessoas mais querem ver é isto. São dramas, são os cochichos da vida uns dos outros. E lá fora nós conseguimos ver que isso existe, mas também existem criadores e também existem nichos que são totalmente à parte, à margem dessa parte tóxica que estamos a viver agora. No entanto, aqui em Portugal nós temos que nos lembrar que nós somos pequenos comparados com o resto do mundo. Mas por sermos pequenos em números, é mais difícil existir variedade. Ou então a variedade que existe ser mais equilibrada. O que é que eu quero dizer com isto? Enquanto que lá fora, criadores de conteúdo de gaming, por exemplo, eu vou dizer aqui casos de pessoas que eu sigo e que sei que elas estão completamente à margem de dramas e essas coisas todas. São pessoas como a Gab Smolders, eu já falei aqui sobre ela, o Jacksepticeye, o Markiplier. Eles continuam a ter uma grande percentagem de pessoas a vê-los. E isso não invalida que a maioria dos outros criadores estejam a fazer conteúdos sobre drama, sobre coisas tóxicas. O que acontece é que existe margem no número de pessoas a nível internacional para que eles continuem a ter uma grande percentagem de pessoas a vê-los, mas a outra percentagem estar a ver coisas tóxicas. Aqui em Portugal, as pessoas que não estão a fazer o drama e que estão simplesmente a trabalhar nos seus próprios nichos, elas têm pessoas que as estão a ver. Só que não é possível balançar o número dessas pessoas que estão interessadas nestas coisas que não têm a ver com dramas, daquelas que estão interessadas naquilo que tem a ver com drama. Porque se nós virmos aqui em Portugal, o que é o líder de audiências? Quais são os líderes de audiências? Reality shows onde acontecem coisas estapafúrdias que passam em branco muitas das vezes e que moldam toda a população portuguesa. Mas nesta população portuguesa também há uma fração de pessoas que não quer ter nada a ver com isso. Mas como nós somos poucos, essa fração quase não se vê. Estão a entender o que eu quero dizer? Estou um bocado confusa, mas eu espero que vocês entendam. Então surge a pergunta: o YouTube português mudou assim tanto ou mudou o público? É isto. Pois. A verdade é que o conteúdo bom não desapareceu. Ainda existem pessoas criativas, vídeos bem produzidos, projetos interessantes e criadores genuínos. O problema é que esse tipo de conteúdo já não recebe a mesma atenção que antes. Agora uma coisa que eu queria dizer no início. Imaginem, se estas pessoas que produzem bem os conteúdos, que têm maneira de ter uma boa câmara, ter um bom microfone, de ter um bom programa de edição, de ter tempo para editar as coisas, que honestamente é uma parte muito difícil do processo. Se estas pessoas conseguem ter isso tudo, não têm quase visualizações nenhumas em comparação com outras coisas que andam por aí pelo YouTube, imaginem o difícil que é para uma pessoa que começou agora. Eu não estou a falar de mim, porque eu sinto que, apesar de tudo, eu consegui sempre manter, por eu ter um background de design, sempre consegui manter uma certa qualidade a nível de edição, a nível de thumbnails, a nível dessas coisas todas. Tenho uma boa câmara e tudo mais, mas eu entendo perfeitamente que torna-se ainda mais difícil termos destaque aqui, se nós não tivermos todas essas bases, que são bastante complicadas de obter. Antigamente, nós não precisávamos de ter este tipo de coisas em mente, estão a perceber? Não precisava de saber fazer uma thumbnail em condições, pelo menos para começar. Isso não quer dizer que eu ia falhar. Porquê? Porque o orgânico prevalecia. O orgânico e as coisas novas que estavam a ser feitas, nós estarmos na internet a falar, era uma coisa nova por si só. E eu sinto que a learning curve, ou a barreira para nós entrarmos no YouTube, era muito menor. Hoje em dia, precisas de ter toda uma qualidade por trás de edição, de gravação, de som, e mesmo assim isso não te garante patavina. Garante que tu talvez um dia consigas ter algum destaque, porque a tua thumbnail obviamente é muito melhor do que alguém que simplesmente vai pôr um frame do vídeo no YouTube e nem sequer tem contexto, ou que não saiba fazer os títulos. Mas isso neste momento é simplesmente a base de tudo. A base que tu precisas para estar aqui e mesmo assim não ter a certeza se vais passar das 100 visualizações. E aqui eu estou a falar de mim também. Para percebermos porquê, precisamos de olhar para algo maior do que apenas o YouTube. A forma como a internet inteira mudou nos últimos anos.
Antes da pandemia, muitas pessoas utilizavam a internet como distração. Era um espaço para rir, relaxar, desligar um pouco da vida real. Quem passava mais tempo online acabava até por desenvolver uma espécie de cultura própria da internet, com os memes, as piadas internas e as suas formas específicas de comunicar. Mas quando a pandemia aconteceu, tudo mudou. De repente, milhões de pessoas viram-se fechadas em casa, isoladas do mundo real e sem grande coisa para fazer. E naturalmente refugiaram-se na internet. Tanto que a internet deixou de ser só entretenimento e passou a ser escola, trabalho, convívio, informação, discussão, distração, validação social. Passou a ser praticamente tudo. E isso teve consequências enormes na forma como as pessoas começaram a comportar-se online. Muita gente que antes quase não ligava ao mundo digital passou a viver constantemente dentro dele. E com isso vieram também as frustrações, inseguranças, opiniões políticas, revoltas pessoais e... Pronto. Então, na pandemia, o que é que nós vimos? O que é que se falava mais? Havia muita divulgação de fake news. Foi aí que o grande movimento de fake news iniciou, pelo menos daquilo que eu me lembro. Eu era muito novinha, estou a falar aqui sem ter base de estudos nem nada disso, ok? Portanto, é a minha opinião e aquilo que eu me lembro. Eu sinto que foi aqui que as pessoas entenderam falar sobre o drama, sobre frustrações, ter raiva, criar burburinho, era aquilo que ia dar certo. Conflitos do mundo real. A internet deixou de funcionar como um escape da realidade e passou a funcionar como uma extensão dela. E quanto Exato. mais isso foi acontecendo, mais o ambiente online começou a tornar-se pesado, agressivo e polarizado. Antes da pandemia e antes deste boom das redes sociais, isto já acontecia, ok? Nós já tínhamos trolls da internet, nós já tínhamos pessoas negativas online, já tínhamos comunidades inteiras na internet dedicadas a coisas más. E eu acho que o que aconteceu foi que as pessoas começaram a ver a internet de uma maneira mais egoísta. Eu reparo muitas vezes no Bean Soup Theory, não sei se vocês sabem o que é, mas é, por exemplo, vocês estão no TikTok e veem um vídeo de uma pessoa que está a fazer uma receita de sopa de feijão. E é isso, o vídeo é uma receita de sopa de feijão, independentemente se tu gostas de feijão ou não. Mas então tu vais aos comentários e aquilo que tu vês são pessoas a dizer: mas eu não gosto de feijão. Mas então se não gostas de feijão, o vídeo não é para ti, amigo, não é? E eu sinto que as pessoas começaram a ver a internet de uma maneira mais egoísta, como se tudo aquilo que elas vissem no seu feed fosse diretamente para elas. Aquilo que é uma opinião diferente torna-se um ataque direto a elas, e isto parece que é uma histeria em massa que começou a acontecer desde a pandemia. Os criadores de conteúdo são, obviamente, quem vê mais isto a acontecer, porque são as pessoas que partilham mais e de forma mais global têm mais tração nas redes sociais, e por isso são à partida eles que levam com mais comentários destes. Então eu acho que faz sentido para pessoas como o Ant, como ele está aqui a dizer, falar deste assunto. Porque quando vocês se tornam criadores de conteúdo, ainda por cima com tantas pessoas como o Ant tem e outros criadores que temos por aí, parece que vocês estão a ver toda a loucura que está a acontecer nos vossos comentários, na vossa opinião que vocês decidiram dar, e toda a gente vos vai atacar por vocês terem a vossa opinião. E aqui calma, porque eu não estou a falar de opiniões que... Há muitas pessoas que consideram comentários racistas, xenófobos, machistas como opiniões. Isso não são opiniões, ok? Isso é o que é: racismo, xenofobia e machismo, entre outras coisas. O que eu estou a dizer é opiniões como, por exemplo, esta que eu estou a dar aqui. Eu disse no início do vídeo, esta é a minha opinião, eu não sou dona da razão. Sejam civilizados ao comentar, porque já estamos à espera de receber negatividade ao dar a nossa opinião aqui, o que eu acho que vai completamente contra o objetivo daquilo que são as redes sociais. Mas parece que a partir da pandemia as coisas começaram a ser desta maneira e isto tem que mudar. Ao mesmo tempo, as próprias plataformas também mudaram. Hoje, tudo funciona à volta da retenção. O objetivo já não é simplesmente entreter, é prender a atenção o máximo de tempo possível, criando um problema. Conteúdo calmo raramente gera tanta retenção quanto conflito. Em vez disso, uma discussão gera comentários, um ataque gera partilhas, uma polémica gera curiosidade, uma humilhação pública gera reação emocional. E reação emocional é exatamente aquilo que os algoritmos mais recompensam.
Por isso, lentamente, começou a formar-se uma cultura online onde ser polémico, exagerar, provocar, humilhar e criar conflito compensa. Então, aqui vou voltar àquilo que eu disse anteriormente. O algoritmo não está a recompensar porque ele percebe que é drama. Ele não está a recompensar porque ele entende que aquilo vai criar reações emocionais. Ou melhor, o algoritmo quer sim que vocês tenham reações emocionais, porque foi para isso que as redes sociais foram criadas. Foi para ter reações orgânicas de pessoas reais. O problema é que o algoritmo vai atrás daquilo que vai criar a reação emocional. E como nós estamos numa fase extremamente tóxica, o que nos cria uma reação emocional não são as coisas boas, são as coisas más. A culpa não é do algoritmo, porque o algoritmo sempre funcionou desta maneira. Ele sempre quis dar às pessoas aquilo que elas querem, porque as redes sociais trabalham para satisfazer as pessoas. É isso que as vai manter nas plataformas e é isso que vai fazer com que a rede social monetize mais ainda. Isso sempre foi a regra geral. Agora, a culpa do algoritmo estar assim não é do algoritmo, é nossa. Totalmente nossa. Totalmente da fase em que nós estamos, totalmente da maneira como as pessoas pensam. Se de repente todo mundo decidisse que aquilo que vai criar reação nas redes sociais são meramente vídeos de cãezinhos fofinhos, então o algoritmo ia ser só cãezinhos fofinhos e todos os criadores de conteúdo iam fazer vídeos de cãezinhos fofinhos. Eu não estou a dizer que o Ant está a fazer isto aqui, ok? Estou a dizer só que eu acho injusto quando as pessoas culpam o algoritmo, culpam o seu fracasso no algoritmo. Não, o fracasso ou o sucesso é totalmente relativo às pessoas, àquilo que as pessoas querem consumir naquele momento. Portanto, quando nós fazemos um ataque, isto não é bem um ataque, fazemos uma reflexão destas como o Ant está a fazer aqui, isto é totalmente virado para vocês. E quem vai mudar isto são vocês. E eu acho honestamente, e vou recomendar aqui, que mudem mesmo. Comecem a retirar dos vossos feeds, comecem a limpar os vossos feeds para não ter este tipo de gatilhos lá, para não ter o tipo de pessoas que quer que vocês tenham reações negativas, sentimentos maus e que vos estragam totalmente o dia mesmo sem vocês perceberem. Comecem a dar prioridade àquilo que vos faz sentir bem, porque uma coisa são as reações negativas que vos vai dar um pico de dopamina ali naquele momento. Os conteúdos bons, positivos, que vos dão reações também positivas, vão compensar-vos a longo prazo e vão fazer de vocês pessoas melhores, mais calmas, muito mais pacientes no vosso dia-a-dia, tanto nas redes sociais como com a vossa família, com as pessoas que vocês amam. Porque se neste momento toda a gente diz eu sou muito ansiosa, a vida é muito corrida, claro que isso também tem a ver com a forma como estamos programados para agir, que é trabalhar as horas todas que trabalhamos, ter o stress todo de pagar isto, aquilo e aquilo outro. Mas depois nós termos já isso como garantido, esse stress como garantido, e se chegarmos às nossas redes sociais e lá está o stress também, lá está a negatividade também, nós próprios conseguimos mudar isso, nós próprios temos que ser bons para nós mesmos. Nós já temos botões que podemos carregar nas redes sociais e que dão pistas ao algoritmo sobre aquilo que nós não queremos ver e aquilo que nós queremos ver. Portanto, comecem a utilizar essas coisas e acreditem que vai mudar muito a maneira como vocês agem no vosso dia-a-dia e agem nas redes sociais. Compensa porque tudo isso gera números e quando uma plataforma recompensa constantemente certos comportamentos, as pessoas adaptam-se naturalmente a eles sem se aperceberem. É isso mesmo. Outra coisa que mudou muito também foi a forma como as pessoas encaram opiniões online. Hoje, muita gente já não discute para tentar compreender o outro lado, discute para ganhar. Os likes passaram a funcionar quase que como uma forma de validação intelectual do tipo: se milhares concordam comigo, então devo estar certo. Mas popularidade nunca foi sinónimo de razão. Reduzir a razão ao número de likes ou ao número de pessoas que concordam connosco é prestar um desserviço a qualquer discussão. Porque a verdade é que as redes sociais incentivam exatamente o contrário do pensamento crítico. Tudo precisa de ser imediato, simplificado, emocional, fácil de consumir, fácil de partilhar. Com isto, o que é que vocês façam? Mais um exercício de self-check. Olhem para o vosso interior e percebam quando é que foi a última vez que vocês tiveram um pensamento crítico sobre algo que vocês viram nas redes sociais. Pode ser algo polémico, pode ser algo dramático, vocês é que sabem. A última coisa que vocês viram nas redes sociais que vocês pensaram de maneira crítica, que vocês não foram influenciados por aquilo que as pessoas estavam a dizer nos comentários. Quando é que foi a última vez que vocês pegaram naquela informação que estavam a receber e decidiram ir fazer a vossa
vossa própria pesquisa. E não estou a dizer fazer a vossa pesquisa, chegar ao Google, fazer a pergunta ou colocar lá o tema e ver a primeira resposta que aparece da inteligência artificial. Eu vou-vos dar um exemplo. Recentemente eu fiz um vídeo que viralizou um pouco lá nas redes sociais que tem a ver com o lançamento do GTA 6, a pré-reserva, e como ele no lançamento não vai sair físico. Ou seja, nós vamos ter a versão física, mas a versão física é uma caixa com um código lá dentro. Falei sobre isso, sobre o facto de ser no lançamento, e mesmo assim consegui ter dezenas de comentários de pessoas. Houve quem me chamasse tola, maluca, parva, por estar a dizer uma coisa daquelas quando aquilo era a verdade. Era aquilo que ia acontecer no lançamento e que está confirmadíssimo pela Rockstar, por imensos órgãos de comunicação social, e mesmo assim, comentários lá que estavam a dizer coisas que ainda não foram confirmadas, coisas que são burburinhos, coisas que ouviram daquele que disse que deixou de dizer e não sei o quê. Eu acho que as pessoas, mesmo quanto àquele vídeo que eu fiz, a primeira coisa que elas devem fazer não é acreditar naquilo que eu estou a dizer. Claro que eu posso ser uma pessoa, eu ou outros criadores podem ser pessoas que já são credíveis, que as pessoas já acreditam nelas, e isso dá-nos uma responsabilidade ainda maior. Mas nós, como consumidores, não nos podemos deixar emburrecer. E é isso que está a acontecer. As pessoas estão a emburrecer totalmente. Porque elas querem o fácil. Como elas estão o dia todo cheias de trabalho, cheias de stress, eles não querem chegar a casa e ainda ter que ter pensamentos críticos quando estão a ver coisas na internet. E isso é uma brecha. Estão a perceber? As pessoas que fazem conteúdos querem que vocês acreditem numa certa coisa. Elas sabem perfeitamente que vocês não vão ter pachorra para estar a ter um pensamento crítico, porque aquilo que as redes sociais mais disseminam neste momento é a perda de capacidade cognitiva, a perda de pensamento crítico das pessoas que estão nas redes sociais. E lembrem-se que essa perda, que é vossa, é muito boa para certas empresas, para certos movimentos, mas nunca é boa para vocês mesmos. Policiem-se a vocês mesmos, que eu sei que é muito difícil, quanto aos conteúdos que vocês estão a ver online e quanto ao vosso pensamento ao ver aqueles conteúdos. Caso contrário, as pessoas passam para o próximo. E quando vivemos constantemente rodeados por isso, começamos também a perder a paciência para a nuance. Hoje parece que ou estás completamente de um lado, ou estás completamente do outro. Não existe espaço para dúvida, para interpretação ou para meio termo. E isso inevitavelmente afeta também o tipo de conteúdo que... Lá está, respostas rápidas, respostas definitivas, são muito mais fáceis do que manter um debate que precisa de pensamento crítico para se manter, não é? cresce. Muita gente culpa apenas os criadores pelo estado atual do YouTube. Mas honestamente, o problema é mais complexo do que isso. Os criadores adaptam-se ao que funciona. Se vídeos mais polémicos geram mais visualizações, comentários, partilhas, dinheiro e alcance, então é natural que muita gente comece lentamente a caminhar nessa direção. Eu não culpo totalmente os criadores, mas eu também culpo. Também culpo porque as pessoas que estão em cima, as pessoas que sabem que todas as suas palavras vão ser tidas em consideração, vão ser vistas por milhares, centenas de milhares de pessoas, têm uma responsabilidade. Quem fala para centenas de milhares de pessoas, ou mesmo centenas apenas, tem uma responsabilidade na informação que está a passar, naquilo que está a dizer, nos valores que está a partilhar, porque sabem claramente que os seus pensamentos vão influenciar outros. Por isso é que estas pessoas se chamam influencers. Eu não gosto dessa palavra, mas é daí que vem. E aí é que está também a minha própria posição sobre certos criadores. Eu não vou ver um certo criador, por muito que ele esteja a falar de uma coisa que esteja aí em alta e que toda a gente está a falar naquele momento, eu não vou ver. Eu vou-me policiar a mim mesma porque eu sei que aquela pessoa não tem responsabilidade quanto àquilo que está a dizer e a partilhar com as outras pessoas. É aqui que entram coisas como as casas de apostas neste momento. Eu entendo que muitas pessoas digam porque as pessoas adultas sabem onde se estão a meter, têm que saber onde se estão a meter. É verdade que as pessoas têm que se policiar, tal como eu já disse antes, têm que ter essa noção, mas estas pessoas têm influência. Eles sabem que têm influência, as marcas sabem que eles têm influência e por isso é que os usam. Nada é feito por acaso. E é por isso que eu não estou de acordo nem com casinos legais, muito menos com casinos ilegais. Por muito que se digam frases, daquelas frases que já são um clichê, que já são o normal de se ver, joga com moderação, bebe com moderação, faz isto com moderação, nós sabemos que se nós estamos a vender aquele produto de uma maneira tão cheerful, tão positiva, e olha, eu ganhei isto, e olha, eu ganhei aquilo, que muita gente se vai guiar por aquilo que nós estamos a dizer. Muita gente vai ver aquilo como uma oportunidade
para conseguir fazer algo na sua vida, para conseguir sair de um buraco onde está. Se o objetivo destas pessoas fosse ajudar-vos, elas estariam a vender, por exemplo, a ideia de vocês terem saúde mental, procurarem ajuda a nível de saúde mental, que muita gente precisa e é uma coisa tão necessária, entre outras coisas. Estariam a vender coisas que realmente vos ajudasse e que não fossem baseadas na vossa perda para elas ganharem. E isso cria um ciclo. O público consome, o algoritmo recompensa, os criadores adaptam-se e o público habitua-se ainda mais a esse tipo de conteúdo. Até ao ponto em que o choque começa a valer mais do que a criatividade. E honestamente, acho que é exatamente aqui que muita gente sente saudades do YouTube antigo. Não necessariamente porque tudo era objetivamente melhor, mas porque parecia haver menos pressão para constantemente competir pela atenção das pessoas. Hoje, toda a gente luta por segundos de atenção num feed infinito. E isso inevitavelmente altera a forma como o conteúdo é produzido. Como é que é, meus putos? E bom, outra consequência disto tudo é a forma como o sucesso passou a ser visto online. Hoje, muitos jovens crescem a ver influencers milionários, casinos online, esquemas, ostentação, fama instantânea, dinheiro rápido e vidas aparentemente perfeitas. E claro que isso afeta mentalidades. Porque quando uma pessoa cresce constantemente exposta a conteúdos que promovem resultados rápidos, começa lentamente a acreditar que esse é o caminho normal da vida. Lá está, aquilo que eu estava a dizer. Estas pessoas têm responsabilidade. Nós temos responsabilidade enquanto consumidores, mas quem está neste lugar, que sabe que consegue moldar milhares de mentes, ainda por cima de pessoas jovens que ainda estão com a sua mente em desenvolvimento, que ainda estão a conhecer o mundo, estas pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que estão a fazer. E eu sinto que não existe responsabilidade suficiente. Claro que vocês não estejam à espera que Instagram, TikTok, YouTube vá responsabilizar estas pessoas. Quem o tem que fazer são vocês. Vocês têm que entender aquilo que está a ser feito à frente dos vossos olhos, que está a manipular a maneira como vocês veem o mundo e começar a entender que se vocês mostrarem descontentamento, que se vocês partilharem esse descontentamento com amigos, com família, com os vossos filhos, que podem estar a salvar a mente de muitas outras pessoas que começaram a acreditar que o sucesso é ter aquele carro XPTO, ter aquela casa XPTO, ter todas aquelas posses que estas pessoas demonstram ter. Mas raramente se mostra o que existe por trás. As consequências, os fracassos, os sacrifícios ou até a falta de honestidade envolvida em muitos desses casos. Lá está. E isto, claro, cria uma cultura onde o importante deixa de ser construir algo sólido. O importante passa a ser chamar a atenção rapidamente, mesmo que seja através de polémica, manipulação ou humilhação alheia. Portanto, no meio disto tudo, eu acho que existe uma conclusão importante. Vivências. O Vivências YouTube a sério. português não morreu. Pois não. O conteúdo bom não deixou de existir. Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da David. A nossa. É isto, pessoal. É sobre isto, é sobre a partilha da nossa vida, das coisas que nós gostamos, das coisas que nos fazem vibrar, das coisas que nos fazem realmente ter emoções e não emoções negativas. Também podem ser, também podemos partilhar coisas que nos fazem, que nos deixam tristes, que nos deixam com raiva, mas nunca de forma a querer manipular a mente das outras pessoas para sentirem essas coisas. Nós somos humanos e, acima de tudo, eu tenho saudades de ver aqui nas redes sociais o ser humano. A reação humana, a partilha daquilo que... O que é que tu gostas mais de fazer? O que é que tu gostas mais de comer? O que é que tu gostas mais de ver? O que é que te faz sentir vivo? Percebem? E isso é o que constitui, para mim, um bom conteúdo. A qualidade que a partilha de vivências tem e a partilha de opiniões de forma construtiva e de forma honesta nunca vai conseguir ser ultrapassada por todas estas outras coisas que nós vimos aqui neste vídeo. O que mudou realmente foi a forma como as plataformas funcionam, como consumimos conteúdo e aquilo que o público passou a recompensar. Ainda existem criadores extremamente talentosos, ainda existem vídeos genuinamente interessantes, ainda existem pessoas a criar por paixão. Mas esse conteúdo disputa agora a atenção contra uma máquina construída para promover estímulo constante, conflito e reação emocional. E quando passamos anos habituados a consumir conteúdo rápido, intenso e polémico, o nosso nível de exigência acaba inevitavelmente por mudar. Porque a verdade é esta: o problema nunca foi apenas a falta de conteúdo de qualidade.
foi também o facto de nos termos habituado a valorizar cada vez mais aquilo que nos prende atenção, em vez daquilo que realmente nos acrescenta algo. Pessoal, é isto. Quando eu iniciei aqui no YouTube, eu sempre quis experimentar ser youtuber, porque eu sempre senti a necessidade de partilhar as coisas aqui, partilhar com as pessoas, encontrar uma comunidade que partilhasse destes gostos que eu tenho. Para mim são os videojogos, entre outras coisas que eu também vou partilhando aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, e que felizmente em tão pouco tempo já encontrei pessoas fantásticas que partilham essas coisas comigo. E eu sabia desde o início que é um plano arriscado uma pessoa querer fazer isto a tempo inteiro, querer fazer isto de forma profissional, pelo menos no momento em que nós estamos. Mas sabem o que é que eu acredito piamente? Como eu vos disse no início do vídeo, nós estamos constantemente em ciclos. Um ciclo passa e é uma coisa e depois de repente já é outra. E nós estamos a passar por esta fase neste momento que eu sinto que vai acabar. As pessoas aos poucos vão começar a acordar disto. As pessoas aos poucos vão começar a perceber aquilo que lhes causa sentimentos maus, emoções más nas redes sociais, que elas não querem ver, que elas não querem estar relacionadas com aquilo. Eu não estou a dizer que isto vai ser totalmente erradicado, porque nunca vai. O ser humano é assim, o ser humano é como é. Mas eu acreditei desde o início, começando agora, que eu por vezes já sinto que é tarde, e muita gente me diz que é tarde, que o YouTube já não é aquilo que é. Eu acredito, começando agora, que mais tarde vou recolher frutos de continuar a ser honesta, a partilhar os meus momentos nos videojogos, a partilhar coisas que me fazem genuinamente feliz e que eu sei que as pessoas mais tarde vão valorizar. Não estou a falar sobre valorizarem aquilo que eu estou aqui a fazer, estou a falar no geral. Estou a falar sobre valorizar coisas que realmente lhes acrescentam algo, que não as deixam ansiosas, que as deixam descansar enquanto que estão a ver um conteúdo, que as ajuda a reconectarem-se com outras pessoas, mesmo à distância, a conhecer mais sobre elas mesmas, a partilhar momentos engraçados. Para mim isso sempre foi o objetivo das redes sociais e é para esse tipo de redes sociais que eu trabalho todos os dias e por isso é que eu acredito num futuro em que elas voltem a ser um pouco mais daquilo que eram antes ou até possam melhorar a partir deste momento fracassado que nós estamos a viver enquanto sociedade. Eu espero que este vídeo vos tenha dado um pouco mais de pano para mangas mesmo, para que vocês possam pensar naquilo que vocês estão a consumir nas redes sociais, naquilo que vocês podem fazer para tornar as vossas redes sociais e a vossa vida um pouco menos tóxica. E é isso, vemo-nos num próximo vídeo e até lá, fiquem muito bem. Beijinhos, tchau!